Fala, meus amores, aqui, fiz esse quadro aqui comparativo para vocês, que ele é extremamente funcional para a resolução das questões. De fato, né, muitas questões exigem um certo posicionamento histórico, né, que o aluno domine um processo de contextualização, né, sobre as doutrinas econômicas. Do ponto de vista internacional, os vestibulares utilizam, né, como ponto de referência o exemplo dos Estados Unidos. Então, esse quadro comparativo que está aqui tem a ver com a própria trajetória dos Estados Unidos, certo? E, de fato, né, os Estados Unidos se apresentando como a principal potência econômica do mundo capitalista durante o século XX. Não é à toa que os especialistas chamam, né, alguns teóricos, alguns escritores e tal, chamam, né, o século XX de o século americano. Você pode perceber o peso, né, da influência dos Estados Unidos, certo? Então, eu coloquei aqui, né, nessa evolução histórica aquilo que a gente estuda durante vários momentos. Eu juntei aqui, certo? Que a gente vem vendo desde o início, tá? Olha só. Primeiro, você sabe que no final do século XVIII, no final do século XVIII, nós temos a apresentação daquilo que vai ser chamado de, né, escola clássica de economia, escola, né, de Adam Smith, né, aquela lei da oferta e da procura, aquela mão invisível do Estado, né, aquela mão invisível do mercado, que é a lei da oferta e da procura. Então você vai pregar ali que no liberalismo defende, né, nenhum tipo de presença do Estado na economia. Isso é importante perceber. E avança-se muito no século XIX, né, já começa a sofrer algum tipo de transformação no final do século XIX e no século XX, mas avança até que a crise de 29 faz, né, o mundo repensar, né, esse modelo aí. E a própria política, né, implementada por Franklin Delano Roosevelt, né, o seu famoso New Deal, vai coroar uma nova forma de administração capitalista, né? um forte teor de intervenção do Estado, de participação do Estado, de regulamentação, né, por parte do Estado, incluindo, né, regulamentação do sistema bancário, do sistema financeiro, o Estado assumindo, né, funções sociais como de garantir o pleno emprego, garantir boas condições de vida, investimentos em setores sociais, bacana? Então, essa arrecadação de impostos sendo aplicadas e garantindo, né, condições de consumo, ou seja, ambiente propício para o consumo. Legal? Vimos que na conferência de Bretton Woods, novamente, nós temos esse conflito, né? Liberais e interventores se degladiando e aquele contexto de guerra exigindo ainda mais a presença do Estado. Então esse modelo, né, liberal é engavetado novamente. Então o keynesianismo se fortalece, avança, se espalha, se expande, né? É o momento onde ele vai ser coroado por um período de grande prosperidade econômica, o momento da era de ouro do capitalismo. Chegou nos anos 70, o que nós tivemos? Crise. Lembra do primeiro choque do petróleo em 73? Né? Criando um novo divisor de águas. Né? E todo aquele processo de crise que caminha na década de 30, na década de 70, né? Como o segundo choque do petróleo, aquelas mudanças, né, que levaram à falência do modelo keynesiano-fordista, abrem as portas, né, para um resgate do pensamento liberal. Falamos um pouquinho sobre duas escolas, né, de economia, chamadas escolas neoclássicas. Né? Destacamos duas, a escola austríaca, né, num primeiro momento ali nos anos 40, nos 50, e mais tarde, né, a escola de Chicago, chamada Chicago Boys, né, a escola de Milton Friedman, certo? Falamos um pouquinho da germinação do neoliberalismo no Chile, de Pinochet. Vimos os testes, né, vimos essas propostas, né, do Chicago Boys sendo aplicadas no Chile, e vimos que durante o governo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, respectivamente Inglaterra e Estados Unidos, as duas principais economias, esse neoliberalismo ele é consolidado. Vimos que essa nova roupagem, essa nova adaptação, essas diretrizes são apresentadas, né, para os grandes empresários no famoso consenso de Washington. E a partir das novas diretrizes do FMI e do Banco Mundial, esse neoliberalismo avança, né, e avança com força. E chamamos a atenção para o Brasil. O que a gente pode tirar de Brasil? O que a gente pode apresentar de Brasil? Né? Pegando um exemplo do Brasil, algumas provas, né, da UERJ gostam, outras provas, né, também gostam de pegar o eixo do Brasil. Lembrem-se, né, que até Vargas nós temos uma lógica liberal sendo aplicada. Um mercado maior e um Estado menor, né, uma maior liberdade para o mercado e uma menor presença, né, do Estado regulando isso. Bacana? Então, Vargas vai inaugurar esse novo modelo, né, interventor, esse Estado interventor. E a partir de Vargas que nós temos um processo de mudança, de guinada também, em aspectos da nossa pauta de exportação. O Brasil que vivia uma lógica urbana, agrária exportadora, passa a implementar progressivamente um processo de modernização, caminhando, né, para aquele modelo urbano industrial, certo?
vimos, né, que ao longo da década de 30 até os anos 80, nós tivemos oscilações econômicas, mas uma característica une esse período longo, essas décadas, né, tão discrepantes no Brasil, que era justamente a forte presença do Estado. Um Estado presente, um Estado forte, um Estado interventor, de certa forma até em excessos, tá bom? Em aspectos ditatoriais, durante 21 anos da ditadura militar. Vimos que o Brasil pagou e pagou feio, né? Todos esses anos, né, de política voltada para favorecer as grandes empresas, de atração de investimentos, de endividamento público, né, de aprofundamento das contradições regionais, certo? Então, o Brasil paga isso, certo? Então, essa década de 80, né, no Brasil é conhecida como uma década perdida, mas assim, uma década longa, que muitos autores apontam que ela começa ali com a crise, né, do falso milagre econômico da ditadura militar, já, né, nos anos 70, né, naquele momento de crise do capitalismo, crise dos anos 70, onde a crise econômica leva ao enfraquecimento da ditadura militar, certo? E vai se prolongando até o início dos anos 90. Então, é uma década longa, né, que se não restringe especificamente por 10 anos, né, um período de uma divisão aí, temporal aí de 10 anos, certo? E a partir de Collor nós vimos que nós temos, né, a implementação do modelo neoliberal no Brasil, com abertura econômica, inserção no Brasil numa economia mundial, né, globalizada, atração de investimentos, privatização das suas empresas, redução, né, dos investimentos públicos na esfera social, na saúde, na educação, flexibilização da legislação ambiental, flexibilização da legislação trabalhista, combate aos movimentos sindicais, combate aos movimentos, né, sociais. Você começa a perceber essa roupagem. Tá legal? Bacana? Então, reparem aqui na setinha que a gente está falando de continuidade aqui no Brasil. Tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado, esses esquemas tenham ajudado, você ter um melhor posicionamento histórico, melhor posicionamento, né, de contextualização, que isso também é importante, né, para você resolver as questões. Tá bom? Aqui. Obrigado para vocês, grande abraço, até a próxima aí, até o próximo tema, tá bom? Aqui, fica com Deus, grande abraço aí para vocês.